Você já criou os desenhos de fabricação, essas peças também já foram fabricadas e também transportadas lá para a obra. Porém, agora você precisa criar um tipo de desenho que mostra onde que vai montar cada peça dessa lá no campo. Então, fica aqui comigo que eu vou te mostrar esse tipo de desenho. Vamos lá para o meu escritório? Roda a vinheta! E aí, turma, bom demais? O que vocês estão achando dessa série dos principais tipos de desenhos de estruturas metálicas? Eu quero que você comente aqui embaixo as suas dúvidas, suas curiosidades. Vamos manter um contato aí mais próximo, legal? E nesse vídeo aqui eu tenho para mostrar para vocês agora o tipo de desenho que é o diagrama de montagem. O tipo de conjunto, projeto básico, multidrawing, desenho de croquis, vocês já viram nos vídeos anteriores. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar um card aqui em cima que vai aparecer aqui agora. Ainda vou deixar a recomendação lá no final desse vídeo. Então, vamos continuar aqui com diagrama de montagem. Então, lembrando aqui sobre o desenho de conjunto, nada mais, nada menos do que é um conjunto de peças que serão montados lá na fábrica e depois que monta todo esse conjunto lá na fábrica, ele tem que ser transportado desse jeito lá para o campo. Ou seja, eu tenho diversos conjuntos para fazer a composição da minha obra por si toda, Por exemplo, eu tenho essa coluna aqui, que é uma coluna, essa outra coluna aqui, eu tenho essa baioneta aqui em cima, a tesoura, que a tesoura é composta, deixa eu tentar selecionar. Aqui do lado de cá também tem essa outra tesoura. Então são vários conjuntos e cada conjunto também tem a sua identificação, que eu até esqueci de mencionar isso no vídeo anterior, tá? Eu informei que um conjunto é composto por diversos elementos, e cada elemento tem a sua identificação. Mas o conjunto, por si todo, ele também tem uma identificação para ele todo, Por exemplo, eu falei lá no desenho de coluna, vamos pegar lá de exemplo rapidinho para relembrar, tá? Que esse desenho de conjunto aqui, esse conjunto aqui no caso, eu teria aqui a posição para cada elemento, posição 1, 2, 3, 4 e etc, tá? Mas o conjunto também tem a sua identificação. Eu posso falar que essa coluna é a coluna C100, C101, que no caso dessa coluna lá no exemplo foi a coluna C101. Vocês estão lembrados disso? Então, a identificação dessa coluna é a C101. E eu tenho os demais conjuntos aqui que também têm a sua identificação. Se eu peço a informação aqui do conjunto, essa aqui é a C102, por exemplo. Então, cada conjunto aqui tem a sua identificação e a finalidade do diagrama de montagem é parecida com o projeto básico, porém, ao invés de exibir o perfil que eu vou estar colocando lá no meu diagrama de projeto básico, no diagrama de montagem eu coloco qual é a posição do conjunto, qual que é a identificação do conjunto em cada uma delas, Vamos abrir um exemplo aqui para vocês verem. Lembrando, tá? Projeto maravilhoso, aquela propaganda maravilhosa, e vocês podem sim criar esse projeto junto comigo através do software Tecla Structures, tá? É um curso que eu ministro, um projeto realmente incrível, no qual você vai ter a capacidade de elaborar esse tipo de estrutura e até mesmo qualquer outro tipo de estrutura. Você vai aprender todas as técnicas para poder desenvolver seus próprios projetos, inclusive todos esses tipos de desenhos que eu vou estar mencionando aqui para vocês. E eu vou colocar também diversos vídeos, colocando na prática, elaborando todos eles, tá? Então, se você quer aprender a trabalhar com projeto de estrutura metálica, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Acessa lá que tem todas as informações. Qualquer dúvida, comente aqui também nesse vídeo. Legal, pessoal? Então, vou abrir aqui um diagrama de montagem, certo? Eu vou abrir aqui o do mezanino, que é a mesma região no qual eu estou colocando de exemplo o tempo inteiro, que é essa região daqui. Lá no diagrama de engenharia, eu mencionei essa plataforma de vigas aqui, mostrando qual perfil que era cada um deles, que é um tipo de desenho que você envia para o cliente aprovar. Depois que ele aprova, nós fazemos a modelagem 3D para depois começar a fazer os desenhos, correto? E agora nós, por exemplo, já fizemos desenhos de conjuntos, croquis, multidrawings, e agora nós estamos fazendo os desenhos de diagramas de montagem. É a mesma finalidade do projeto básico, como eu falei, porém é para mostrar aqui a identificação de cada conjunto. Então vamos lá para o nosso desenho de diagrama de montagem. Ele é muito parecido com o projeto básico, ou diagrama de engenharia, porém aqui eu coloco as informações da identificação
de cada conjunto que eu tenho, tá? Eu tenho essa viga aqui, que é a viga V209, e eu tenho aqui as outras vigas que chegam para montar nessa minha viga V209. Eu tenho a 217 chegando nela, a 220, 217, 210, etc. Né? Mas aí você está se perguntando, Thiago, tá, mas é só colocar a marca, eu não tenho que posicionar essas vigas, não? Depende, tudo é conversado, tá? Nesse caso aqui, a conexão desse conjunto viga V217 com a 209 é uma conexão através de cantoneiras parafusadas. Né? Então, quando eu venho aqui, eu já tenho esses furos aqui, ó, esses furos lado de cá e do lado de cá, já esperando a minha viga V217 chegar. Né? Então é só eu chegar com esse conjunto e parafusar. Então eu sei que esses primeiros furos aqui é para receber a viga V217. Aqui na próxima ligação eu tenho um single plate esperando essa viga aqui magenta, que é a viga V220 chegar. Então todas elas já têm uma conexão de espera. É necessário colocar essa cota? Não. Mas, se você conversar com o cliente e ele exigir que você deve colocar, você vai colocar essa informação. Tudo é combinado juntamente com o seu cliente. Existem os padrões, mas existem informações que tem que ser figurinha trocada, tá? Então, aqui nesse caso, a ligação parafusada, eu não coloquei a dimensão. Se você optar em colocar, sem problema nenhum, tá? E agora suponha que eu não tivesse nenhuma ligação, minha viga fosse apenas recortada para poder encaixar dentro dessa e eu for executar uma solda de campo. Ou seja, eu vou transportar esse meu conjunto aqui lá para o campo, esse também, e quando eu estiver montando a minha estrutura, eu vou ter que executar uma solda de campo. E o que eu teria que fazer? Eu teria sim que posicionar, porque não tem nenhum elemento, nenhuma ligação de espera para saber qual que é o posicionamento dessa minha viga V217. Tá? Então, eu teria sim que colocar uma dimensão aqui para a minha estrutura. Tá? Então, deixa eu colocar aqui a minha configuração de cota. Certo? Eu teria que colocar sim o posicionamento de cada uma delas, se todas elas fossem solda de campo. Então, eu teria que colocar o posicionamento de cada uma delas, se fosse posicionamento por causa da solda de campo. Tá legal? Então, eu teria que mostrar um detalhe aqui nessa região, informando qual que seria a solda de campo, porque o diagrama de montagem tem que conter todas as informações necessárias para a montagem. Tá legal? Se essa peça vai ser montada através de solda lá na montagem, então essa solda tem que representar aqui nesse desenho de diagrama de montagem. No caso, você teria que colocar uma vista aqui nessa lateral, né? Colocaria essa vista do lado de cá, e aqui você teria que colocar esse perfil encaixando dentro desse com as suas respectivas soldas. Conseguiram entender direitinho, né? Qualquer dúvida, não esqueça de colocar seu comentário aqui embaixo desse vídeo, certo? E o diagrama de montagem ele pode ser feito separado por tipos de estruturas. Por exemplo, eu vou fazer um diagrama só para vigas aqui do meu mezanino, né? Então, eu não coloquei aqui a marca, a identificação das minhas colunas, foi só para poder fazer o diagrama de vigas. Eu estou falando que as vigas elas estão na elevação 2.600 milímetros, o topo de viga delas, né? Eu estou falando aqui que ela se encontra nessas coordenadas aqui, ok? E eu posso fazer outros diagramas, por exemplo, um para esse plano de vigamentos aqui. Se for muito pequeno, eu posso adicionar junto com o meu diagrama de montagem aqui do plano do mezanino. Eu posso colocar uma vista aqui do lado, por exemplo, com as vigas, da mesma forma que eu fiz aqui, porém o título vai ser diferente. Né? Vai ser vigamento externo e referente a topo de viga, e vai ter uma elevação diferente dessa aqui do mezanino, obviamente, vai ser mais alta. Né? Então, o posicionamento dela referente à malha de eixo, né? Por exemplo, essa daqui está para o lado de fora do galpão e estaria então para o lado de fora da fila A, né? A estrutura como se ficasse aqui para o lado de baixo. Né? Então, todas essas informações e as marcas, né? As identificações de cada conjunto teriam que ter também nessa vista, certo? Eu poderia fazer um diagrama só para colunas. Se eu quiser colocar colunas mais os contraventamentos, por exemplo, eu crio aqui uma elevação da fila A. Se eu abrir aqui, por exemplo, o projeto básico, que tem a mesma carona aqui do diagrama de engenharia, só muda ali o perfil pela identificação que é a marca, certo? Eu vou abrir aqui, por exemplo, um projeto básico da fila A.
O projeto básico tem quase o mesmo conceito, o estilo de desenho, cada um tem sua finalidade diferente, porém o desenho ele é muito parecido com o outro. Ao invés de colocar qual perfil que eu estou usando aqui, então nessas coordenadas esse perfil aqui vai ter uma identificação, ou seja, a marca do conjunto, né? Então eu poderia fazer um diagrama para elevação da fila A ou fila C dessa forma aqui. Eu coloco lá ela à vista em elevação, eu coloco lá, por exemplo, marcas de colunas e de contraventamentos, né? Aqui eu não marquei, por exemplo, os guarda-corpo, porque ficaria muito mais viável criar um diagrama só para colocar as marcas dos guarda-corpo, tá legal? Então mostrei para vocês o conceito do diagrama de montagem, certo, turma? Então, aqui está o projeto que vocês podem estar criando aí junto comigo, tá? Com toda a capacidade de criar todos esses tipos de desenhos. O link está na descrição, relembrando. Então, confere lá que é um conteúdo realmente incrível, tá? Então, pessoal, eu espero que realmente vocês tenham gostado desse tipo de conteúdo, um conteúdo maravilhoso. E eu acho que realmente eu mereço a sua inscrição e aquela curtida aqui nesse vídeo, certo? Então, eu vou deixar aqui como sugestão os vídeos anteriores. Então, assistam lá. Um forte abraço para vocês e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.